conto se inicia com uma explicação por parte do narrador sobre algumas atividades e produtos relacionados à escravidão na época, né, no Brasil. E principalmente, né, dando ênfase àquelas que serviam como repressão e castigo de escravos fugidos. O narrador também dá uma explicação sobre o ofício que era mais famoso na época. Praticamente, assim, todo mundo entrava nesse ofício, mas ele se dava, né, por pessoas que falharam em suas profissões anteriores e entraram nesse ofício. O que era esse ofício? Era caçador de escravos fugidos. O escravo fugia e essa pessoa tinha a função de caçá-lo. E em troca disso ele recebia uma quantia. A cada escravo, né, eles tinham uma quantia diferente. E esse é o caso do nosso protagonista, o Cândido Neves, que, como, né, a maioria das pessoas na época, ele tinha outros trabalhos anteriores que não lhe renderam uma boa renda, e ele acabou, né, acatando esse ofício de caçador de escravos fugidos, e ele acabou se tornando muito, né, famoso por esse ofício, porque ele era muito bom nisso, né? E ele era casado com Clara. Clara era sua esposa, né? E ela vivia com a sua tia Mônica, que a ajudava no ofício de costureira. Elas costuravam. E desde sempre, Clara e Cândido, eles sempre, né, quiseram ter um filho. Só que a renda deles, tipo assim, o rendimento deles, dos seus trabalhos, não era o suficiente para manter um filho. E a tia Mônica, que é a tia da Clara, ela os avisou sobre isso, os alertou, né? E só que, tipo, mesmo sabendo da sua má condição financeira, Cândido e Clara, eles têm essa vontade de ter um filho, ainda sobressai sobre eles, e eles acabam engravidando. Clara acaba engravidando. Só que o Cândido, ele começa a ter muito azar no seu ofício de caça, porque como ele era famoso no que ele fazia, os escravos, eles já tinham, né, eles já eram espertos, eles já tinham conhecimento sobre o ofício de Cândido, que era um ofício muito bom, né, ele se saía muito bem nisso, então eles já eram espertos com relação ao trabalho de Cândido. E muitos homens na época, eles foram entrando nesse ofício também. Então, com os escravos já tendo conhecimento sobre o seu trabalho e os outros homens da época entrando nesse ofício, ele começou a ter azar, né, na sua caça. E o início é basicamente sobre isso. Eles tendo um filho, só que se vendo numa má condição financeira, o trabalho de Cândido, né, indo aos poucos falhando devido ao conhecimento dos escravos sobre, e os homens da época entrando nesse ofício de caçador de escravos. Então, como a Letícia ela havia falado, a tia da Clara, a Mônica, já havia avisado para eles que eles não tinham recursos o bastante para conseguir manter a criança, mas mesmo assim a Clara engravida. Nisso, o Cândido ele passa a ter muito azar na sua caça, pois a maioria dos escravos fugidos eles já conheciam sua fama. Então, apressadamente, ele deixa a criança na farmácia, cujo dono ele havia conhecido na véspera e em parte na busca da escrava. O casal, ele sempre foi contra a ideia, mas eles perceberam que eles estavam numa situação financeira impossível para manter a criança, o menino que a Clara teve. Então eles decidem acatar a tia
e deixar a criança lá. E nisso a situação deles, a situação financeira deles ia piorando dia após dia, a ponto deles terem sido ameaçados do despejo por aluguel atrasado. Contudo, a obra literária Pai contra Mãe, de Machado de Assis, tem um final extremamente cruel, que é quando Cândido consegue alcançar e amarra a escrava. E nisso a moça revela que ela tá grávida e que ela tinha medo dos castigos físicos que ela receberia. Mas mesmo assim, Cândido, ele não ligou para os apelos, não ligou para isso. E nisso, após tempos de luta, ela acaba abortando. Depois disso, Cândido entrega ao seu dono, ele recebe a recompensa e ele volta para sua casa com seu filho nos braços. E sem nenhum peso na consciência pela escrava ter abortado, porque de acordo com ele, nem todas as crianças vingam. No texto, analisa-se um narrador observador, ou seja, narrado em terceira pessoa, onde ele não está presente na história, somente a explicita. Além disso, o narrador é onisciente, sabendo de tudo o que acontece e todos os pensamentos das personagens. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os personagens que se encontram no conto Pai contra Mãe, que são basicamente 4 personagens, sendo o protagonista Cândido Neves, e os outros sendo Clara, esposa de Cândido Neves, Arminda, uma escrava grávida, e Mônica, que seria a tia de Clara. Bom, começando pelo protagonista Cândido Neves, ele é casado com Clara e ele tem um filho com ela. Porém, o Cândido está com dificuldade em conseguir o sustento da sua família, então ele se torna, por falta de opções, um caçador de escravos. Cândido Neves, ele toma essa decisão de virar um caçador de escravos fujões por diversos motivos, entre eles a gravidez da Clara, as dívidas que eles estavam tendo, o despejo da casa que eles tinham e a ameaça de ter que doar seu filho por falta, de condição. Por conta desses diversos motivos, ele foi atrás de Arminda, que era uma escrava que fugiu de seu dono por conta dos maus tratos que ela sofria, e Arminda também estava grávida, E estavam oferecendo uma quantia muito grande de dinheiro para quem conseguisse capturar Arminda, então Cândido Neves seria assim a oportunidade para ele. Bom, Cândido Neves não conseguiu capturar Arminda e com muito sofrimento ele foi obrigado a ter que doar o seu próprio filho por falta de condição, não conseguia sustentar o seu próprio filho, então ele teve que doar seu filho. Mas durante umas caminhadas pelo Rio de Janeiro, o Cândido encontrou com a Arminda e então capturou ela. Cândido então obrigou a Arminda a abortar seu próprio filho e ele recebeu a recompensa pela captura da escrava. Agora vamos com essa decisão de virar um caçador de escravos fujões por diversos motivos, entre eles a gravidez da Clara, as dívidas que eles estavam tendo, o despejo da casa que eles tinham e a ameaça de ter que doar seu filho por falta, de condição. Por conta desses diversos motivos, ele foi atrás de Arminda, que era uma escrava que fugiu de seu dono por conta dos maus tratos que ela sofria, e Arminda também estava grávida, E estavam oferecendo uma quantia muito grande de dinheiro para quem conseguisse capturar Arminda, então Cândido Neves seria assim a oportunidade para ele. Bom, Cândido Neves não conseguiu capturar Arminda e com muito sofrimento ele foi obrigado a ter que doar o seu próprio filho por falta de condição, não conseguia sustentar o seu próprio filho, então ele teve que doar seu filho. Mas durante umas caminhadas pelo Rio de Janeiro, o Cândido encontrou com a Arminda e então capturou ela. Cândido então obrigou a Arminda a abortar seu próprio filho e ele recebeu a recompensa pela captura da escrava. Agora vamos falar sobre os outros personagens que nós temos, primeiramente a Clara, que ela é a esposa de Cândido, e a Clara sempre tenta, assim, o máximo para fazer dinheiro, para ajudar no sustento, mas ela não consegue dar, por causa da situação financeira que se encontra a casa. Bom, e por último a gente tem a Mônica, que ela é a tia da Clara, e ela passa brevemente pela história, mas ela é quem aconselha ao casal a doar o filho para caridade, por conta da falta de condição financeira. E são esses os 4 personagens que têm mais relevância no conto Pai contra Mãe. Oi, meu nome é Daniela e eu vou falar do arcabouço cultural do livro Pai contra Mãe.
O arcabouço cultural do livro Pai contra Mãe faz parte da literatura brasileira do século XIX e ele é retratado lá no Rio de Janeiro, né, na sociedade carioca. Ele aborda temas como o racismo, a escravidão, a pobreza na época, que era muito recorrente. Até hoje é recorrente, né, esses temas, eles existem muito, eles estão em meio à nossa sociedade, mas naquela época era muito pior. No Rio de Janeiro, naquela época, os negros eles eram muito maltratados. Essa questão racial era muito maior do que é hoje em dia, apesar de as pessoas ainda sofrerem bastante com isso, né? Os negros sofrerem bastante. Tinha essa desigualdade social também gigante, que tem hoje em dia, então, querendo ou não, ainda é atual em muitos aspectos. Enfim, nessa época, ele também, no livro, ele mostra meio que a elite carioca, né, e as pessoas com classe mais baixa, mais pobres, enfim. Então ele meio que retrata os dois mundos, né, retrata os dois lados, assim, dessa sociedade, da sociedade até que a gente vive hoje em dia. E é uma coisa que, assim, né, é bem importante até de ser falado. E como as pessoas sabem, a maioria das pessoas sabe, quem leu os livros de Machado de Assis, ele sempre costuma fazer as obras dele escritas com muitas ironias, muitas sutilezas. E, enfim, isso apresenta uma crítica social muito grande. Algumas pessoas não entendem muito bem até essa ironia dele, acham que às vezes ele até concorda com algumas coisas, mas enfim, não é. Só uma forma irônica mesmo dele escrever, dele falar. O livro, né, esse livro que ele escreveu, é uma obra que representa um momento histórico muito grande na sociedade brasileira, na sociedade carioca, enfim, até mundialmente, né, porque são questões, assim, que estão presentes no nosso cotidiano. E, igual eu falei, é atual em muitos aspectos, então até hoje em dia as pessoas sofrem bastante com isso. A história se passa no Rio de Janeiro Imperial, entre os séculos XVI e XVII, marcados, principalmente, pela escravidão e a caça aos escravos fugidos. Destacamos que a história faz uso do tempo cronológico, onde o tempo passa de forma contínua. O texto também faz uso do tempo psicológico, que apresenta flashbacks e recordações.